Uma coisa que eu falei durante a semana e que eu quero ressaltar aqui é que Davi, ele ouviu algumas vozes antes de ir enfrentar o gigante. O bom disso é que Davi não deu ouvidos a essas vozes. O texto não diz que ele ouviu a voz de Deus, mas no seu íntimo, no seu interior, ele tinha uma convicção. E não era nenhuma voz amaldiçoadora, nenhuma voz maligna, nenhuma voz desanimadora que iria impedi-lo de vencer. Às vezes nós estamos dando ouvidos a vozes que nos colocam para baixo, a vozes que nos desmerecem, a vozes que nos levam a olhar apenas para a nossa pequenez, e aí nós desistimos diante daquelas vozes. Olha só as vozes que Davi ouviu, mas que, apesar dessas vozes, ele não desistiu. Primeiro, ele ouviu a voz do desprezo. O versículo 28 diz que Eliabe, o irmão mais velho de Davi, quando percebeu que Davi conversava ali com algumas pessoas a respeito do prêmio que quem derrotasse o gigante receberia, Eliabe ficou muito irritado e quis diminuir o trabalho que Davi tinha como pastor. Olha o que Eliabe falou. Eliabe chegou para Davi e disse: por que você veio até aqui? Com quem você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sabe o que Eliabe estava dizendo? Você é um pastorzinho de nada. Você é um pastorzinho que cuida de umas poucas ovelhas. Olha só, irmãos. Olha que palavra. A Bíblia diz que as nossas palavras têm o poder de gerar vida ou de gerar morte. Não é verdade? A palavra vinda de um irmão mais velho, de um soldado do exército, alguém que ocupava um cargo, né, lá no governo, para o seu irmão mais jovem, ele disse: você é um pastorzinho que cuida de umas poucas ovelhas. Davi, ele estava sendo ali alvo de uma palavra de desmerecimento, sabe? A primeira voz que ele ouviu ali foi a voz do desprezo. A voz do desprezo. Deixa eu dizer algo para você. Não desmereça ninguém por causa do cargo que essa pessoa ocupa. E nem enalteça alguém em função de uma posição privilegiada que ela está. Não importa o que a pessoa faça. Eu estou falando de trabalho mesmo. Não importa o trabalho, o cargo, a função que você ocupe, a atividade que você exerce. Aos olhos de Deus, todos nós somos iguais. Quando você vai à igreja, quando você vai no culto, na igreja não tem assim, olha, desse lado aqui vão sentar os políticos, os médicos, as pessoas importantes da sociedade, desse lado aqui vão sentar os párias, aqueles que estão marginalizados. Você é desempregado? Senta mais no fundinho aqui. Na igreja não tem isso. Na igreja nós estamos todos no mesmo nível. Aos olhos do Senhor, nós somos iguais. Mas Davi estava ali ouvindo uma voz que queria diminuir aquilo que ele fazia. E eu acho interessante o seguinte: quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu a voz do gigante, ele se calou. Mas agora, diante da atitude de Davi, ele tentou crescer para cima do seu irmão. Ele tentou intimidar seu irmão. Quando nós decidimos enfrentar grandes desafios, num primeiro momento nós vamos poder ser atingidos por essas vozes. Geralmente de pessoas que no mundo físico, no mundo secular, ocupam uma posição de liderança maior do que a nossa e que vão tentar nos convencer de que nós somos pequenos demais. Só que nós temos que entender que essas pessoas podem estar sendo usadas
pelo inimigo, por Satanás, para tirar a nossa motivação. Davi estava motivado para vencer o gigante. De repente ele escuta uma voz daquela: você é um pastorzinho que cuida de umas poucas ovelhas. Quem você está achando que é? Eu conheço a sua presunção. Davi estava ouvindo que aquilo que ele fazia era insignificante e irrelevante. Mas mesmo assim, Davi não desistiu. Se você tem ouvido a voz do desprezo, não desista. A seguir, Davi ouviu a voz do desdém. Parecem coisas parecidas, né? Semelhantes, mas não é. O desdém foi uma voz que veio de Saul. Diante da decisão de Davi de encarar o gigante, Saul mandou chamá-lo. Saul não desmereceu Davi, não desprezou Davi. Até porque Saul conheceu Davi. Se você ler o final do capítulo 16, você vai ver que quando Saul era tomado por espíritos malignos, Davi foi aquele que dedilhou a sua harpa, que ministrou o louvor, e através daquele louvor Saul foi liberto, momentaneamente, mas foi liberto. Não é verdade? Então Saul conhecia Davi. Saul falou com jeitinho. Ele não falou de uma forma a desprezar, de uma forma afrontosa, mas Saul falou de uma maneira ou outra desdenhando Davi, dizendo o seguinte: olha, você não conseguirá vencer aquele gigante. Eliabe foi, assim, muito, como é que eu vou dizer a palavra? Muito rude com suas palavras e tomando posse, assim, de uma autoridade que ele deveria ter sobre Davi, porque Davi certamente respeitava a condição dele de primogênito, de irmão mais velho. Saul tem todos os defeitos, viu? Não estou querendo enaltecer Saul, não. Ele tem todos os defeitos. Inclusive tentou matar Davi várias vezes. Mas nesse momento aqui, ele chegou meio com jeitinho, falando assim: olha, você não acha melhor pensar um pouquinho mais? Que aquele homem lá é um guerreiro experimentado, preparado. Você é só um menino. Ele disse que Davi era só um rapaz, que Golias era experiente nas batalhas. Mas Davi argumentou que embora ele fosse um pastor, ele já tinha experimentado batalhas na sua vida. Davi disse para Saul o seguinte: olha, eu sei que eu sou um pastor, mas no meu trabalho como pastor, eu já tive que enfrentar lutas. Eu já derrotei leões e ursos. E assim como eu derrotei leões e ursos, assim como o Senhor me capacitou para derrotar esses animais, eu tenho certeza que Ele vai me capacitar também para vencer esse gigante. As pequenas lutas da nossa vida, as batalhas que nós vencemos até hoje, estão nos preparando, estão nos capacitando para vencermos as grandes batalhas que Deus pode colocar no nosso caminho. Mesmo ouvindo a voz do desdém, Davi não desistiu. O apóstolo Paulo escreveu a um jovem chamado Timóteo, na 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 12, ele escreveu assim: Timóteo, que ninguém despreze a tua mocidade, mas sê exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Não é porque você é jovem que as pessoas devem desprezar você. Eu sei que você é jovem, mas mesmo assim, seja modelo para os fiéis. Seja exemplo para os fiéis. Olha que palavra do grande apóstolo Paulo para um líder que estava se formando. E essa palavra serve para você. Para você que é cristão, para você que tem liderado aí na sua igreja algum grupo, algum departamento, uma célula, o louvor. Seja exemplo, seja um modelo em tudo.
Amém? Em nome de Jesus. Mesmo que você seja jovem. Ah, pastor, eu cheguei no Evangelho ontem. Seja um modelo, seja um exemplo. Em 1 Samuel capítulo 16, Davi já tinha enfrentado essa situação quando o profeta Samuel tinha que escolher o rei. E Samuel viu passar diante dele todos os filhos de Jessé, os 7 filhos de Jessé. E quando ele viu o filho mais velho, que era alto, que era forte, ele disse, esse aí deve ser o rei. Só que quando ele pensou isso, quando o profeta Samuel pensou isso, olha o que Deus falou com ele. 1 Samuel capítulo 16, verso 7. O Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Deus não se impressiona com os nossos feitos, com a nossa imponência, com a nossa eloquência, com as coisas que nós fazemos muitas vezes para chamar a atenção das pessoas. Deus olha para o nosso coração. E Deus, sabe por que Deus fez Davi vitorioso? Porque Deus viu a intenção no coração dele. Quando Davi declara para o gigante, eu vou até você em nome do Senhor dos Exércitos, mostrava claramente ali que Davi não estava interessado na riqueza que ele teria, em se tornar genro do rei, em casar com Mical, em ser, provavelmente, entrar ali na escala, né, para a sucessão de Saul, porque o genro do rei talvez um dia pudesse se tornar rei também, mas Davi estava interessado em defender o nome do Senhor. Deus olhou para o coração dele. Amém?